João 2, 1-2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados para o casamento Jesus e seus discípulos. Esta breve passagem nos introduz ao primeiro milagre público de Jesus e ao contexto de sua presença junto à comunidade. O casamento representa a vida em união, celebração e alegria compartilhada, e a presença de Jesus simboliza que ele vem para santificar e abençoar todos os aspectos da vida humana. Maria, ao lado de Jesus, representa a intercessão e a orientação maternal, lembrando que a fé e a confiança são elementos essenciais para que a graça divina se manifeste. Os discípulos, presentes, aprendem pela observação direta, compreendendo que a vida de Cristo combina intimidade humana com a ação divina. Espiritualmente, este elogio nos ensina a reconhecer a presença de Deus em momentos cotidianos de celebração e convivência. A fé e a atenção aos detalhes da vida nos permitem perceber a ação divina mesmo em situações comuns, como uma festa de casamento. Maria nos mostra a importância da intercessão e da confiança em Deus, e os discípulos nos lembram que aprender com Cristo exige proximidade, observação e abertura para a manifestação do Verbo. Compreender isso cura a indiferença espiritual, a sensação de isolamento e a falta de sentido em celebrações e relacionamentos humanos. Emocionalmente, fortalece a esperança, a confiança e a alegria compartilhada. Socialmente, inspira harmonia, cooperação e valorização das relações humanas, reconhecendo que cada momento da vida pode se tornar ocasião de bênção. As virtudes despertadas incluem fé, atenção, confiança e serviço. A fé surge ao perceber que Jesus transforma a realidade ao seu redor. A atenção se desenvolve ao notar a ação do Espírito mesmo nas pequenas coisas. A confiança se manifesta quando seguimos o conselho ou o exemplo daqueles que caminham com Cristo. O serviço aparece ao participar da vida da comunidade e ajudar a conduzir os outros à experiência da graça. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. A vida cotidiana se torna sagrada, cada ato humano pode refletir a presença divina. O coração se abre para ver milagres e bênçãos onde antes havia apenas rotina. A mente se alinha com a disposição de perceber, acolher e cooperar com a ação do Verbo no mundo. Na prática, viver este elogio significa reconhecer a presença de Deus em todos os eventos de nossas vidas, participar de momentos comunitários com atenção e fé, e confiar na intercessão divina. É estar atento às oportunidades de agir com amor, compaixão e cooperação, permitindo que o Espírito Santo transforme o ordinário em extraordinário. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 102, versículo 19, está escrito: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, Paulo lembra: Se, pois, comemos ou bebemos, ou fazemos outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Assim, este elogio nos ensina a viver a vida cotidiana com atenção espiritual, a confiar na intercessão de Deus, e a permitir que cada momento se transforme em ocasião de graça e aprendizado, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Elogio 2, João 2, 3, 5. E, faltando vinho, disse a mãe de Jesus: Não tem vinho. Disse Jesus a ela: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse sua mãe aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Esta passagem nos apresenta a primeira intervenção de Maria diante de uma necessidade humana e a resposta de Jesus. O vinho representa alegria, celebração e abundância, e a sua falta simboliza momentos de escassez ou dificuldades na vida cotidiana. Maria, percebendo a necessidade, intercede e leva o problema a Jesus, mostrando fé, atenção e cuidado pelo próximo. A instrução que dá aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser, indica obediência e confiança na ação divina. Jesus, embora indique que sua hora ainda não havia chegado, não rejeita a solicitação, mas a transforma em oportunidade para revelar seu poder e sua glória. Espiritualmente, este elogio nos ensina a importância da intercessão e da confiança em Deus. Mesmo diante de limites aparentes, a fé e a obediência conduzem à manifestação da graça. Maria nos mostra que o papel do fiel inclui atenção ao próximo, sensibilidade diante das necessidades e coragem para apresentar essas necessidades a Cristo.
A resposta de Jesus evidencia que cada momento de intervenção humana pode ser canal para a ação divina, mesmo quando a hora ainda não é visível aos olhos mortais. Compreender isso cura a ansiedade, a sensação de impotência e a dúvida espiritual. Emocionalmente, fortalece a confiança e a esperança, lembrando que Deus atua em nosso favor mesmo em situações delicadas. Socialmente, promove cuidado mútuo, solidariedade e atenção às necessidades do outro, reconhecendo a importância do amor ativo. As virtudes despertadas incluem fé, confiança, obediência e atenção ao próximo. A fé surge ao acreditar que Jesus pode transformar qualquer circunstância. A confiança se manifesta ao entregar o problema a Ele, sem insistir em soluções próprias. A obediência é despertada ao seguir as instruções de Cristo. A atenção ao próximo se desenvolve ao perceber necessidades e agir com cuidado e intercessão. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. Aprendemos a depender de Deus, a valorizar a intercessão e a obedecer à sua palavra. A vida cotidiana se ilumina com esperança e confiança, e cada ato de cuidado se torna oportunidade de revelar a presença divina. O coração se fortalece na paciência, no amor e na entrega confiante, permitindo que milagres aconteçam no tempo certo. Na prática, viver este Logion significa observar as necessidades ao nosso redor, levar essas necessidades a Cristo em oração e agir com fé, seguindo sua orientação. É confiar na ação do Verbo, mesmo quando o resultado ou o tempo parecem incertos, e colaborar com ele para que a graça se manifeste em cada situação. Versos paralelos reforçam esta lição. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Mateus capítulo 16, versículo 17, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Assim, este Logion nos ensina a confiar na ação de Cristo, a praticar intercessão e obediência, e a perceber que a graça divina se manifesta em todos os aspectos da vida, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Fazemos outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Assim, este Logion nos ensina a viver a vida cotidiana com atenção espiritual, a confiar na intercessão de Deus, e a permitir que cada momento se transforme em ocasião de graça e aprendizado, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logion 3, João 2, 6, 10. Ora, ali estavam 6 talhas de pedra, postas segundo o uso da purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 metretas. Jesus disse-lhes, enchei estas talhas de água. E encheram-nas até em cima. Então disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando provou o mestre-sala a água feita vinho, sem saber de onde vinha, embora o soubessem os serventes que tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este é o primeiro milagre público de Jesus, a transformação da água em vinho. Simbolicamente, a água representa a antiga purificação e a lei, enquanto o vinho representa a plenitude da graça, da alegria e da vida nova em Cristo. A transformação demonstra que Jesus é a fonte da verdadeira alegria, que supera todas as expectativas humanas, e que a ação divina não apenas preenche necessidades, mas as eleva a um nível de abundância e excelência. Espiritualmente, este Logion nos ensina sobre a capacidade de Cristo de transformar nossa vida. As situações comuns e até limitadas podem ser convertidas em bênçãos extraordinárias quando confiamos na ação divina. Os serventes e o mestre-sala, sem compreender inteiramente a origem do milagre, testemunham a eficácia e o poder de Cristo, lembrando que a fé muitas vezes se manifesta mesmo antes da plena compreensão. Compreender isso cura sentimentos de insuficiência, desânimo e frustração. Emocionalmente, desperta alegria, esperança e confiança na providência de Deus. Socialmente, inspira generosidade, hospitalidade e atenção aos detalhes que contribuem para o bem-estar coletivo, sabendo que a graça de Deus pode agir através de pequenas ações humanas. As virtudes despertadas incluem fé, confiança, atenção e serviço. A fé surge ao acreditar que Cristo pode operar milagres em qualquer circunstância. A confiança se manifesta ao seguir suas instruções mesmo sem entender completamente.
A atenção se desenvolve ao observar e participar do que Deus está fazendo. O serviço aparece no cumprimento diligente das tarefas, como fizeram os serventes, permitindo que o milagre se manifeste. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. O coração se abre para perceber a ação de Deus em todas as situações. A mente se ilumina para esperar e reconhecer bênçãos inesperadas. A vida prática se torna oportunidade de cooperação com a graça divina, e cada gesto de obediência e serviço se torna canal de manifestação do Verbo. Na prática, viver este logion significa entregar nossas limitações a Cristo, seguir suas instruções com fé, e estar atento para cooperar com a obra divina. É perceber que Deus transforma o ordinário em extraordinário, o simples em abundante, e que sua presença traz plenitude de vida e alegria. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Isaías capítulo 20 e verso 24, eu faço coisas novas, eis que surgem, e porventura não as conheceis? E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, este logion nos ensina a confiar no poder transformador de Cristo, a agir com obediência e fé, e a reconhecer que Ele é a fonte da verdadeira alegria e plenitude, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logion 4, João 2:11. E este princípio de sinais Jesus manifestou em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este versículo resume o impacto do primeiro milagre público de Jesus, mostrando que através de suas obras, a glória divina se revela e inspira fé nos que o seguem. Simbolicamente, o milagre da transformação da água em vinho não é apenas um ato de poder, mas uma manifestação da glória de Cristo, revelando sua divindade e sua capacidade de trazer plenitude, alegria e renovação à vida humana. A fé dos discípulos é despertada ao testemunhar essa ação, compreendendo que a presença de Jesus transforma a realidade e revela o propósito divino. Espiritualmente, este logion nos ensina a reconhecer a glória de Deus nas ações de Cristo, e a confiar que Ele é capaz de trazer milagres e renovação para nossas vidas. Cura a dúvida espiritual e fortalece a fé, permitindo perceber que Deus age de forma evidente e sobrenatural em situações humanas. Emocionalmente, desperta admiração, esperança e confiança. Socialmente, inspira testemunho, compartilhamento da fé e exemplo de obediência e confiança em Deus. As virtudes despertadas incluem fé, reconhecimento da ação divina, gratidão e admiração pela obra de Cristo. A fé se fortalece ao perceber a glória manifesta em sua ação. O reconhecimento do divino nos ensina humildade e reverência. A gratidão surge diante da abundância e da transformação providenciada por Cristo. A admiração incentiva a perseverança e o desejo de seguir seus ensinamentos. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. O coração se abre para contemplar a glória de Deus na vida cotidiana. A mente se alinha com a expectativa de milagres e sinais, percebendo a ação do Verbo divino em cada circunstância. A vida prática se torna um testemunho da fé, uma condução de atitudes e escolhas em harmonia com Cristo. Na prática, viver este logion significa observar atentamente os sinais de Deus, permitir que eles fortaleçam a fé, e compartilhar essa confiança com outros. É reconhecer a presença de Cristo em nossas ações e nas situações ao nosso redor, e permitir que sua glória inspire transformação pessoal e comunitária. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 97, versículo 6, os céus declaram a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. E em João capítulo 14, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Assim, este logion nos ensina a contemplar e reconhecer a glória de Cristo, a fortalecer a fé e a viver com atenção às manifestações divinas, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logion 5, João 2:12. Depois disto desceu Jesus para Cafarnaum, ele, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e permaneceram ali alguns dias. Esta passagem nos apresenta o deslocamento de Jesus e a presença de sua família junto aos discípulos. Simbolicamente, a descida a Cafarnaum representa a extensão da missão de Cristo para além do ambiente inicial,
levando a sua presença e ensinamentos a diferentes comunidades. A presença da mãe e dos irmãos de Jesus indica apoio familiar, comunhão e a importância do convívio próximo na jornada espiritual. Os discípulos, ao acompanhá-lo, aprendem pela experiência e observação direta, consolidando a fé e o entendimento do ministério de Jesus. Espiritualmente, este elogio nos ensina que a missão de Cristo se concretiza na convivência, na presença constante e no exemplo. A proximidade com Jesus é fonte de aprendizado, crescimento e fortalecimento da fé. Cura a sensação de isolamento espiritual, a insegurança diante de novos desafios e a falta de orientação. Emocionalmente, desperta a confiança, segurança e valorização dos laços de apoio. Socialmente, incentiva a cooperação, o acompanhamento e a participação em comunidades que compartilham a fé e os valores do reino. As virtudes despertadas incluem comunhão, fé, observação e aprendizagem ativa. A comunhão se manifesta na presença constante junto ao Mestre e aos irmãos. A fé se fortalece ao acompanhar de perto a ação do Verbo. A observação permite aprender pelo exemplo e pelos ensinamentos práticos. A aprendizagem ativa se traduz em transformação interior e crescimento espiritual contínuo. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. O coração se abre para valorizar a presença de Cristo e de pessoas que caminham na mesma fé. A mente aprende a observar, absorver e aplicar os ensinamentos em situações cotidianas. A vida prática se torna espaço de experiência espiritual, convivência e desenvolvimento de virtudes cristãs. Na prática, viver este elogio significa acompanhar, com atenção e participação, aqueles que lideram e ensinam na fé. É reconhecer a importância da presença de Cristo e da comunhão na vida pessoal e comunitária, fortalecendo vínculos e confiança mútua. É permitir que cada momento de convivência e aprendizado se torne oportunidade de crescimento espiritual. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Provérbios capítulo 27, versículo 10, não abandones o amigo e o amigo de teu pai. E em Hebreus capítulo 10, versículo 24, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Assim, este elogio nos ensina a valorizar a presença de Cristo e da comunidade, a fortalecer vínculos de fé, e a viver com atenção e aprendizado constantes, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logion 6, João 2, 13 a 16. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus a Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E, fazendo um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui isto, não façais da casa de meu pai casa de compra e venda. Este episódio demonstra a autoridade de Cristo e seu zelo pela santidade do templo, mostrando que a casa de Deus deve ser um lugar de oração, não de comércio ou exploração. Simbolicamente, a purificação do templo representa a necessidade de limpar a vida interior de interesses egoístas, distrações e atitudes que impedem a verdadeira comunhão com Deus. O azorrague de corda simboliza a ação firme e decisiva contra tudo que corrompe a espiritualidade e afasta o ser humano da presença divina. Espiritualmente, este elogio nos ensina a importância de discernir entre o sagrado e o profano, e a agir com coragem e retidão para manter integridade espiritual. Cura confusões internas, distrações, interesses egoístas e falta de foco na vida de oração. Emocionalmente, desperta reverência, indignação justa contra injustiças e compromisso com o que é sagrado. Socialmente, incentiva honestidade, justiça e zelo pelo ambiente comunitário e espiritual. As virtudes despertadas incluem coragem, discernimento, reverência, retidão e ação justa. A coragem se manifesta ao confrontar práticas incorretas, mesmo em contextos de pressão social. O discernimento permite identificar o que é sagrado e o que corrompe. A reverência fortalece o respeito pela presença divina. A retidão e a ação justa orientam comportamentos e decisões de acordo com os princípios de Deus. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre uma transformação interior. O coração se torna vigilante para proteger a santidade de sua vida e dos espaços espirituais. A mente aprende a reconhecer atitudes que desviam do propósito divino.
A vida prática se torna expressão de integridade, zelo e compromisso com Deus e com a justiça. Na prática, viver este logion significa purificar nossos pensamentos, sentimentos e ações, mantendo foco naquilo que é santo, justo e verdadeiro. É agir com retidão e coragem, evitando que interesses pessoais corrompam a fé e a vida espiritual. É valorizar a presença de Deus em cada lugar e situação, reconhecendo que tudo pode ser transformado pela ação do Verbo Divino. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 124, versículo 7, o Senhor ama a justiça e não abandona os seus santos. E em Isaías capítulo 58, versículo 6, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças todo o jugo e deixes livres os oprimidos? Assim, este elogio nos ensina a purificar nossa vida interior, a agir com coragem e justiça, e a manter a presença de Deus central em nossas ações, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logium 7, João 2, 17. E lembraram-se os discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Este versículo oferece a interpretação profética da ação de Jesus no templo, mostrando que seu ato de purificação não foi apenas um impulso humano, mas o cumprimento de uma escritura sagrada. Simbolicamente, revela que o zelo pelo que é santo e a defesa da integridade espiritual são motivados pelo amor e pela fidelidade a Deus. O zelo de Cristo pelo templo reflete a urgência de manter a pureza da fé e a santidade dos lugares de oração, lembrando-nos que a verdadeira espiritualidade exige atenção, cuidado e ação. Espiritualmente, este elogio nos ensina que nossas ações de proteção e valorização do sagrado devem ser guiadas por princípios divinos. Cura a negligência espiritual, a acomodação diante do erro e a indiferença frente à corrupção moral e religiosa. Emocionalmente, desperta reverência, indignação justa e compromisso profundo com a fé. Socialmente, incentiva a responsabilidade, ética e zelo pelas comunidades e instituições espirituais. As virtudes despertadas incluem zelo, reverência, fidelidade, coragem e consciência profética. O zelo nos motiva a cuidar daquilo que é santo. A reverência fortalece o respeito por Deus e por sua obra. A fidelidade nos mantém alinhados com princípios eternos. A coragem permite agir de forma justa mesmo diante de oposição. A consciência profética nos guia a perceber sinais e a agir de acordo com a vontade divina. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre transformação interior. O coração se sensibiliza para a necessidade de proteger e honrar o sagrado. A mente aprende a interpretar sinais e a agir com discernimento. A vida prática se torna coerente com os princípios divinos, priorizando o que é eterno sobre o passageiro. Na prática, viver este logion significa agir com zelo pelo que é sagrado, defender a integridade espiritual e observar atentamente os sinais da vontade de Deus em nossas vidas. É reconhecer que cada ação, cada gesto de cuidado com a fé, é parte do cumprimento de propósitos divinos. É transformar a indignação justa em ações concretas de preservação do que é santo. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 68, versículo 17, o zelo pela tua casa me consumirá. E em Isaías capítulo 58, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Assim, este elogio nos ensina a agir com zelo e reverência, a manter a santidade e a integridade de nossa vida espiritual, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logium 8, João 2, 18 a 22. Então os judeus responderam e disseram-lhe, que sinal nos mostras, para que façamos estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram então os judeus, 46 anos esteve sendo edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Neste logion, vemos o desafio dos judeus questionando a autoridade e os atos de Jesus no templo, e a resposta de Cristo apontando para um sinal maior, sua própria ressurreição. Simbolicamente, o templo do corpo de Jesus representa a união do divino e do humano, e a necessidade de perceber a presença de Deus dentro de nós mesmos.
A referência à destruição e reconstrução do templo indica transformação profunda, morte e renascimento, e o poder de vida que o Verbo traz. Espiritualmente, este elogio ensina que os sinais de Deus muitas vezes vão além do que podemos ver fisicamente, revelando verdades profundas sobre a vida, a morte e a ressurreição. Cura dúvidas sobre fé, desesperança diante da adversidade e percepção limitada da realidade espiritual. Emocionalmente, desperta confiança, esperança e admiração pelo poder divino. Socialmente, incentiva a compreensão de que a verdadeira autoridade vem do divino e não de estruturas humanas ou temporais. As virtudes despertadas incluem fé, esperança, discernimento, coragem espiritual e reverência. A fé se fortalece ao confiar em sinais divinos mesmo sem compreensão completa. A esperança se renova ao perceber que a vida transcende o imediato. O discernimento permite enxergar além do físico e entender símbolos espirituais. A coragem espiritual surge ao acreditar e agir segundo a verdade divina. A reverência nos conecta com o mistério da ressurreição e o sagrado presente no corpo de Cristo. Ao compreender e viver este ensinamento, ocorre transformação interior. O coração aprende a confiar em sinais divinos e a perceber a presença de Deus em nossa própria vida e corpo. A mente se abre para interpretar símbolos e compreender a profundidade das palavras de Jesus. A vida prática se torna expressão de fé, respeito pelo sagrado e confiança no poder transformador do Verbo. Na prática, viver este elogio significa reconhecer que cada ser humano é um templo do Espírito, que a fé e a transformação vêm de Deus, e que sinais de mudança podem se manifestar de maneiras inesperadas. É perceber que a ressurreição e a vida eterna começam em nossa compreensão, interiorização e aplicação do ensino de Cristo. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Salmos capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Assim, este elogio nos ensina a confiar nos sinais divinos, a perceber o templo do Espírito dentro de nós, e a viver com fé e reverência, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logio 9, João 2, 23 a 25. E estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que Jesus realizava, creram no seu nome. Mas Jesus, em quem não havia acepção de pessoas, não confiava nele mesmo aos homens, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo conhecia o que havia no homem. Neste elogio, vemos que muitos começaram a crer em Jesus pelos sinais que ele realizava, mas o texto nos revela que a fé baseada apenas em milagres ou demonstrações externas é superficial. O Verbo possui discernimento perfeito sobre o coração humano, conhecendo intenções, motivações e verdadeiras crenças. Simbolicamente, isto nos ensina que Deus vê além das aparências, penetrando no âmago de cada ser, percebendo a sinceridade ou falsidade da fé. Espiritualmente, este ensinamento cura a tendência de acreditar superficialmente, nos convida à introspecção e à fé autêntica. Ele nos ajuda a superar a hipocrisia, a ilusão de fé externa e a dúvida constante baseada apenas em sinais visíveis. Emocionalmente, desperta humildade e reverência diante da sabedoria divina. Comportamentalmente, orienta a alinhar ações com convicções verdadeiras, não apenas reagir a demonstrações externas. Socialmente, promove discernimento, justiça e integridade nas relações humanas. As virtudes despertadas incluem discernimento, sinceridade, humildade, consciência espiritual e fidelidade à verdade. O discernimento permite enxergar além das aparências. A sinceridade fortalece a fé genuína. A humildade aproxima o coração da sabedoria divina. A consciência espiritual guia decisões alinhadas ao Verbo. A fidelidade à verdade mantém coerência entre crença e ação. Ao compreender e viver este elogio, ocorre transformação interior. O coração aprende a crer com profundidade, não superficialmente. A mente se afina para reconhecer intenções ocultas, tanto nos outros quanto em si mesmo. A vida prática se torna expressão de fé verdadeira, coerente com os princípios divinos.
Na prática, este elogio nos ensina a buscar uma fé que transcenda sinais e milagres, confiando no discernimento de Cristo, examinando nosso coração e nossas motivações, e vivendo com integridade espiritual. É perceber que Deus conhece a essência de cada um, e nossa fé deve ser verdadeira, autêntica e alinhada com o Verbo. Versos paralelos reforçam este princípio. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E em Jeremias capítulo 17, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Assim, este elogio nos ensina a cultivar uma fé profunda, sincera e discernente, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós.